Nesse segundo episódio dessa pequena série aqui, Agilidade de Negócios na Prática, a gente vai voltar da onde a gente parou no vídeo anterior, não é isso? Falando dos resultados incríveis, da evolução na perspectiva de gestão, não é isso? De uma cultura focada em experiências incríveis e de um indivíduo, não é isso? Que almeja a realização pessoal e nós temos um sistema organizacional que viabiliza isso, não é isso? Esse é o nosso foco, é o nosso o que queremos nessa perspectiva de partes interessadas. Então eu falei no episódio anterior, no começo de tudo, que isso aqui vale para cliente, vale para os nossos colaboradores, vale para os parceiros, vale para os investidores, vale para todas as partes interessadas, ok? Vamos adiante. O título desse episódio é a estrutura da mudança. Então, se a gente falou sobre o que a gente quer na organização, ou seja, esses são os resultados almejados pelo nosso modelo de agilidade de negócio aqui, de transformação, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte, tá, mas por que queremos isso? E como vamos fazer isso? Eu acho que esse é o ponto mais interessante da história aqui. Por que a gente já não vai no como direto e já vai no primeiro horizonte do como, que é curto prazo, operações, já vamos ganhar resultado de curto prazo, vamos implantar Scrum, aí não, vamos para Kanban, que é mais legal, vamos botar Safe. Não, não é isso que a gente tem defendido aqui. O que a gente tem defendido é o seguinte, olha só e vê se vocês concordam comigo. A gente precisa começar com os líderes, sabendo por que eles querem isso. Porque começa assim, quero implantar ágil, quero implantar lean, quero implantar exponencial, quero fazer transformação digital. Por que você quer isso? Esse porquê é de líder visionário mesmo, de líder empreendedor. A gente precisa dessa característica de liderança, porque senão vai acontecer coisas como eu já ouvi no mercado assim, ó. Não, a gente quer porque o mercado está fazendo, porque precisa ser feito, é a tendência, senão a gente vai morrer. Eu sei, tá, todo mundo vai morrer um dia, então não é isso. Você não consegue explicar um porquê verdadeiro, um porquê forte. E aqui é interessante porque até a gente começa a perguntar assim, você vai fazer toda essa transformação, que resultados incríveis você vai gerar? Diz, cara, se a gente gerar o crescimento orgânico que a gente está tendo hoje, maravilhoso. Eu vou dizer, só se você está morrendo mesmo. Porque aí você está me dizendo que manter o crescimento orgânico é quase que sobrevivência. E isso é incrível diante do cenário que vocês têm. Mas o que a gente provoca aqui não é escassez, e sim abundância. Mudar o modelo mental dessa liderança para uma abundância. E aí isso aqui transcende curto prazo, médio prazo e longo prazo. E essa abundância a gente começa assim, ó. Se você vai investir 1 milhão nessa transformação, e eu já ouvi casos de mais de 100 milhões, muito mais de 100 milhões, tá, mas vamos lá, vamos ficar pequeno aqui no 1 milhão. Se você vai investir 1 milhão nessa transformação, você aceitaria botar na mesa para todos os times, para todos os envolvidos aqui, que nós vamos conquistar 3 milhões em um ano? Quantos investimentos dão 200% de crescimento? Não é isso? Vamos triplicar, então deu 100%, dobra, 200% triplica. Quantos investimentos hoje no mercado dão isso? Não dão. Então, aqui já começa retorno de investimento na cabeça. Se eu vou fazer esse investimento, para que eu quero isso? Tá, mas é só dinheiro? Não, pode ser expansão de mercado, pode ser uma grande percepção, tornar nosso negócio desejado por todo mundo, crescer exponencialmente em carteira de clientes, em uso, em audiência. Você define quais são os resultados incríveis. Então vocês já começam a ver que a gente não está falando só de resultado econômico. Mas vamos adiante, na perspectiva de cultura e indivíduo. O que a gente quer trazer aqui? Líder, fale de propósito. Consolide a identidade e missão do seu time e de seus colaboradores. Do seu time, então, nossa identidade é o time que faz o framework. Nada contra times que fazem frameworks. O problema todo é a identidade desse time, ela deveria estar associada a uma entrega de resultado, assim. Por isso que a gente fala muito hoje no modelo aquele de squads e tribos, que não basta só ter uma squad técnica, eu preciso ter uma tribo focada no negócio, focada num crescimento, numa evolução, numa aceleração, o que seja. Eu preciso ter um conjunto de times multidisciplinares, não é isso? Trabalhando em vários aspectos do sistema para conseguir alavancar. Então, assim, a identidade é muito importante nesse processo de mudança organizacional. E missão mais ainda.
missão, já vou adiantar aqui, podem ser os nossos objetivos de alto nível. Aí você já vai falar do Key Result, dos resultados chaves. Não, esquece o Key Result agora. Só que o Key Result está lá nos resultados. Aqui eu quero qual é o objetivo, qual é a missão desse time. Então, gente, o que mais me interessa aqui são líderes com propósito transformador, massivo preferencialmente, né? Muita gente interessada, e com forte aspecto de identidade e missão para os seus times. Para onde a gente vai depois? Então a gente começa pelos líderes e a gente começa a abordar de cima para baixo a agilidade de negócios. Não está escrito isso, pelo menos o Business Agility Institute não defende isso, mas a gente tem observado que para falar de agilidade de negócio eu tenho que trabalhar em business, eu tenho que crescer negócio, eu tenho que expandir a organização. Então nesse aspecto, o que a gente vê? Tem que ser top-down, sim, com esse modelo todo de gestão de nova economia digital. Então, o primeiro elemento que a gente vê no top aqui, ó, da liderança, e não estou falando de hierarquias, não estou falando de estruturas hierárquicas, eu estou falando de liderança, alta gestão, board, são as crenças e valores sobre o cenário atual, sobre o futuro da organização, sobre até a importância, o quanto é importante, porque valores é o quanto é importante, sentimento de urgência no processo de mudança, de sair do cenário atual e ir para um cenário desejado. Acho que esse é o ponto maior e ter muito claro assim, ó, se você mostrou o quanto a dor no cenário atual, a gente precisa mostrar o quanto há encantamento, o quanto há euforia até, mas é exagerado aqui, mas o quanto há satisfação, e até muito mais de satisfação e encantamento no cenário desejado, futuro desejado. Por isso, gente, assim, ó, não basta só falar das crenças e valores de sua estratégia. A gente precisa trabalhar na comunicação, a gente precisa integrar os times, fazê-los parte desse todo, desse processo de mudança. Por isso que a gente chama de estrutura da mudança aqui. Então, os estados emocionais que a gente vai conquistar, seja colocar o pessoal com, assim, ó, com insatisfação em relação ao atual, ao presente, e euforia e desejo com o futuro, é de extrema importância. Descendo o nível, para onde é que a gente entra? Ah, e outra coisa, fica a dica aqui, tá? Hoje a gente trabalha em estratégia organizacional, se a empresa vem fazendo o seu tema de casa, e não mais do que um dia, 2 dias de trabalho. Geralmente é um workshop de 2 dias, 1 semana de coleta de informações, preparação e tudo. Se eu preciso de muito mais tempo, significa que a gestão estratégica da organização é negligenciada. E não existe um modelo de governança que garanta essa melhoria contínua e essa revisão periódica e trimestral dessa estratégia. Perfeito? Vamos adiante. Dado que eu tenho uma estratégia, eu preciso executá-la. O que eu penso? Nas minhas iniciativas. Podem ser projetos, programas, em vários aspectos da organização, certo? Agora, o ponto crucial aqui que eu quero que vocês entendam é o seguinte, e essa aqui é, vamos dizer, um pulo do gato aqui. Todos aqueles domínios de agilidade de negócios que a gente apresentou nos 16 episódios lá da série anterior, o modelo do Business Agility Institute, se vocês olharem, eles representam capacidades organizacionais, e até tem níveis de maturidade que eles falam lá, em cada um dos domínios, de conquistar essa agilidade de negócios. Então, a agilidade de negócios, eu vou ressaltar aqui, a minha visão hoje, ele é um estado desejado, são características que eu quero para a minha organização para considerá-la ágil em termos de negócio. Para isso eu preciso desenvolver novas capacidades que eu acredito nelas e tenho estados emocionais adequados para suportar esse desenvolvimento. Por isso que é extremamente importante deixar claro, explícito quais são essas capacidades, e aí eu recomendo também o modelo que a gente já falou aqui no canal, o Pure Care, onde eu falo de propósito, de resultados, de capacidades e de recursos. Não é isso? Então, capacidades, torne explícito na sua estratégia e comunique a todos que essas são as capacidades, assim, ó, extremamente estratégicas que a gente precisa desenvolver. E aí, gente, não adianta, vá a campo e desenvolva conhecimentos e habilidades em seus times. Não adianta, se eles tiverem sempre o mesmo conhecimento, sempre a mesma habilidade, eles não vão desenvolver capacidades incríveis que vão exponencializar a organização de vocês. Por isso que a gente quer que novos recursos, que são as entregas das iniciativas, dos projetos,
criem capacidades desproporcionais ao investimento no recurso, ou seja, tem um poder de alavancagem altíssimo, que isso se reflete como diferenciais competitivos. Então, os resultados de vocês podem ser grandes diferenciais competitivos, mas vamos lá, as capacidades é onde estão os diferenciais. E por fim, a gente fala de operações. Que operações está no nível dos ambientes e comportamentos, não é isso? Aqui a gente casa com Edgar Schein, que tem um modelo de cultura organizacional. É aquilo que a gente vê. Eu entro numa organização, eu não preciso ver como é que as pessoas trabalham, mas eu não tenho pessoas nenhuma dentro da empresa e eu começo a só olhar o ambiente, as paredes, as salas, como é que tem a disposição. Eu já começo a ter uma ideia de cultura. Cultura comando-controle, cultura do medo, cultura da omissão, não tem transparência, porque eu não vejo nenhuma gestão à vista, não vejo quadros de Kanban, não vejo nada. Não vejo... limpa como um ambiente hospitalar, assim. Parece bonito, elegante, mas é nada eficiente e eficaz no aspecto de gestão e de produção, inovação e de crescimento, tá? Então, isso resulta dos comportamentos. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, ambiente influencia comportamento, comportamento influencia ambiente. Só que, olha só, esses dois juntos são resultados e resultam de atitudes, práticas, hábitos e artefatos. Gente, atitudes, práticas, hábitos e artefatos, onde a maioria das iniciativas de métodos ágeis entra. Quando o pessoal começa assim, vamos botar métodos ágeis na empresa, começa por aqui, vamos botar Scrum, vamos começar, cadê o Product Owner? Cadê lá o Scrum Master? Aí, esse é o time, beleza. Cadê o Product Backlog? Cadê agora o Review? A gente começa a botar as práticas, os hábitos, os artefatos, e segui-las by the book e acredita que a agilidade é porque eu estou sendo conforme, eu estou em compliance, é como se eu fosse auditar e dizer o seguinte, eu sou ágil porque eu faço eu tenho um ambiente de empresas ágeis e tenho comportamentos que dizem que são ágeis. Isso aí está longe de ser agilidade de negócios. Isso aqui te dá resultado sim de curto prazo, no aspecto de eficiência e eficácia, tá? Até pode ser compliance sim em alguns casos, mas não necessariamente gera grandes oportunidades de crescimento, evolução exponencial, ou o que seja. Então pensa nisso, porque assim, o que a gente quer mostrar aqui? Essa raia de baixo, ela está baseada num modelo da programação neurolinguística que se chama níveis lógicos de aprendizagem e mudança, que eu também já apresentei em alguns vídeos aqui no passado. Aquela raia de cima de operações, iniciativas e estratégia está baseada na segunda edição do modelo de agilidade da análise de negócios, é o Agile Business Analysis, tá? Uma análise de negócios ágil, que foi publicado pelo Instituto Internacional de Análise de Negócios, a versão 2, certo? O horizonte da liderança não está lá. Já tem alguns autores falando de níveis de voo, flight levels, para aqueles níveis ali, operações, iniciativas, estratégia, para outros aspectos. Vocês vão encontrar vários modelos falando de cada um desses elementos. Mas o que eu quero concluir esse vídeo aqui mostrando o seguinte para vocês. Eu não falei nesse modelo, se você ler agora aqui o que você está vendo, não está escrito ágil. Eu não estou falando de nenhuma característica de ágil. Esse é um template que a gente conseguiu, um framework que a gente conseguiu concluir dizendo, independente do modelo de gestão e de liderança da sua organização e de sua cultura também, pode ser comando-controle, pode ser auto-organizada, adaptativa, o que seja, é aquela camada azul que vai fazer a diferença. É aquela camada azul que vai definir o DNA de como você encara essa nova economia digital e toda essa transformação de Lean ágil exponencial. Ficou curioso agora o que tem nessa camada azul? Volta no terceiro episódio. Assina o canal aqui, clica no sininho ali para ser avisado quando vai sair o terceiro episódio. Nós vamos explicar o que tem nessa terceira camada aí, nessa camada, no terceiro vídeo que eu vou falar aqui, nessa camada azul aí de gestão e evolução. Perfeito? Até o próximo, um grande abraço.